nos encontramos aqui nesta noite para celebrar mais um dia do novenário dedicado a Nossa Senhora Aparecida, padroeira desta comunidade. Com alegria retorno para visitar, para ver a comunidade que conheci em ocasião da dedicação deste altar, que é para toda a igreja o lugar central, onde a presença do Senhor se faz viva toda vez que se celebra a Eucaristia. Uma presença que para nós é de suma importância, porque acreditamos com viva fé e com muito amor que Ele, através do pão e do vinho consagrado, se doa para nós, assim como se doou no altar da cruz, dando a sua vida por toda a humanidade. Hoje, as leituras que nós ouvimos, sobretudo o Evangelho, fala da oração, do modo como nós nos aproximamos de Deus e somos por Ele atendidos. Jesus, no Evangelho de hoje, nos diz que devemos pedir com fé e com insistência, quer dizer, não desanimar em estar diante de Deus, apresentando as nossas necessidades. Mas ao mesmo tempo, Ele, Jesus, nos dá nos apresenta um caminho muito bonito para experimentar o amor de Deus na vida da gente. Porque acontece que a oração de muitos cristãos é uma oração prevalentemente de pedidos, né? Também nas intenções de missa se lembram os falecidos, se lembram os aniversariantes, mas depois se pedem muitas coisas, né? Se pede emprego, se pede saúde, sobretudo saúde, né? Se pede também os bens necessários para a vida. E a impressão que a gente tem que, na maioria das vezes, nós, filhos e filhas de Deus, esgotamos a nossa oração em pedir, quase que Deus fosse uma solução para todos os nossos problemas. Enquanto, antes de ser solução para os nossos problemas, Deus é Pai. E, portanto, Ele nos atende de tal forma que é o amor que impede a Deus de atender a nós que somos os seus filhos. Em muitos casos, a oração dos cristãos é uma oração ligada quase que a uma barganha. Sabe o que é uma barganha? Barganha é: eu te dou para que você me dê. É barganhar, isso quer dizer contratar com Deus uma graça na medida em que eu ofereço esta graça. E tem muita gente que faz promessa para barganhar com Deus ou com o santo alguma graça, né? Se eu alcançar a saúde do meu filho, vou dar de presente uma vela do tamanho do meu filho. Então, prometo para ter, e depois pago a promessa. Não é que muita gente faz assim, né? Eu espero de não escandalizar a ninguém, mas eu nunca fiz promessa, porque acho que fazer promessa desse jeito, contratando com Deus uma graça, muita gente não sabe o que faz, mas para mim seria quase que uma ofensa a Deus. Seria como se um adolescentezinho, né, uma menina, um menino, ficando doente, uma noite, chamasse a mãe perto da cama dele e dissesse: mãe, por favor, cuida de mim.
e quando eu crescer, eu vou te pagar. O que a mãe pensa? Diz: meu filho, ele está com uma febre muito alta, né? Está perdendo o juízo, porque a mãe cuida do filho porque o filho vai pagar ou por amor? A mesma coisa que o filho dissesse para o pai: olha, paga os meus estudos do primário, pai, que quando eu crescer eu vou te pagar. Um pai de verdade não ajuda o filho porque um dia vai receber um pagamento, né? Mas porque é o filho dele, porque ama o seu filho. Olha, em todos nós, eu também, o bispo também, o padre também, qualquer uma pessoa, passamos por alguma dificuldade na vida. Temos também problemas. Eu me acostumei que quando tenho um problema que eu não sei resolver, não aguento, não é? Resolver, porque é maior do que eu vou diante do sacrário, ou me ajoelho, não é? No meu quarto, e digo: meu Deus, me atenda, porque tu és meu pai, e eu sou teu filho. Isso eu acho que é fé. Espero, não é? Que é fé. E se por acaso Deus não me atende, significa que para o meu bem e para o bem da igreja, temos que encontrar um outro caminho. Porque Deus não é padrasto. Deus não trata a gente mal, não é? Não é que deixa de atender por gosto de ver a gente sofrer, não é isso? Não. Mas Deus muitas vezes enxerga mais longe do que a nossa visão. Deus enxerga o bem das pessoas e o bem da igreja além daquilo que a gente consegue ver. E se não formos atendidos, aceitamos a vontade do Pai. Porque Jesus, no Pai Nosso, ele diz: Pai, seja feita a nossa vontade. É assim que diz, né? Seja feita a nossa vontade. E assim na terra, certo? A gente se adequa à vontade de Deus, também quando para nós não é totalmente compreensível, mas porque realmente é o Pai que nos acompanha e ao longo da vida nos dá forças para enfrentar também os momentos difíceis que nós encontramos. Mas o Evangelho de hoje nos ensina um caminho ainda mais longo, né? Vejam o que ele diz Jesus no fim do Evangelho. Eu nunca entendi esse trecho do Evangelho até uns 10 anos atrás, 15 anos atrás. Jesus diz: será que algum de vós, que é pai, se o filho pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? São bichos venenosos. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus diz que nós somos maus porque damos coisas. E ele é pai bom porque se dá aos seus filhos. Quantas vezes nós queremos expressar o amor através de coisas? E não é que esteja totalmente errado, não é? Se no dia do aniversário de minha mãe eu dou um presente, não estou fazendo uma coisa errada. Mas o perigo está no fato que muitas pessoas acham que dando coisas já fizeram tudo. Quantas vezes eu escutei, sobretudo homens, me perdoem, né?
o seu tempo para os filhos? Você escuta os seus filhos? O amor não se compra. O amor se dá. E nós arriscamos de ser maus, não porque damos coisas boas, mas porque damos coisas sem dar o amor, sem dar a vida da gente, sem se doar. Enquanto Deus dá o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? É o próprio Deus. Quando eu crismo um jovem, uma pessoa adulta, eu marco assim a testa e digo: recebe por este sinal o Espírito Santo, que é dom de Deus. O Espírito Santo é Deus que se dá. O Espírito de Deus é puro dom. É Deus que se doa. É Deus que entrega a si mesmo. Deus muitas vezes não nos dá coisas, mas Ele se entrega a nós mesmos. Quem foi o Filho de Deus que entregou a si mesmo por nós, sem nos dar absolutamente nada? É Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, este trecho do Evangelho que fala da oração como um pai que atende o seu filho, não porque é pago e que não dá muitas vezes coisas, mas que se dá, ensina para nós quem é Deus e como deve ser a nossa oração. Jesus nos diz para pedir o Espírito Santo ao Pai. Não pedir coisas também, não está proibido não. O Pai sabe do que nós precisamos. E Ele é escandaloso, no sentido bom da palavra, em atender sobretudo os pobres. Eu me encontro muitas vezes, me encontrei aqui na Baixada Fluminense, no Nordeste, onde fui bispo por 8 anos, numa pobreza muito superior, não tem comparação com aquela que nós encontramos aqui, né? Tem gente de fé que pede a Deus até um par de sapato número 40. E depois de um dia aparece alguém e dá um par de sapato número 40. Tem gente que pede porque não tem, né? Pede a saúde, não é? O médico desengana lá no Nordeste, não tem nem médico. Tem mulheres que para dar a luz fazem 150, 200, 300 quilômetros, porque não tem atendimento. Este povo pede, e Deus escandalosamente atende, porque Deus não olha a distância, não olha, aliás, Ele atende sobretudo os mais pobres e necessitados. Em todo caso, um pedido que nós deveríamos fazer todo dia: vem Espírito Santo, vem me iluminar, vem me preencher de amor, me dá justiça, paz, sede de justiça, paz, vontade de me doar, me ajuda a ser um seguidor de Jesus. E esses pedidos o Pai atende na hora. Ele pode também apresentar aquilo que nós necessitamos. Isso aconteceu com todos nós, ninguém, né? Mas eu lembro que certa vez me encontrei diante de uma pessoa que queria denunciar a igreja por capricho. Eu era já bispo. Eu me apresentei diante do sacrário de Jesus: dá um jeito, dá um jeito. E essa pessoa, no mesmo dia, me mandou um e-mail e eu desisto. Não fui eu, não. Mas a oração, quando é para o bem, muitas vezes é atendida, né? Por quê? Porque nós, além de pedir com fé, somos filhos e filhas muito amados. Mas o importante, repito, não é pedir a Deus coisas, mas pedir o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo. Pedir a presença dEle. Pedir que Ele seja um dom para nós, que Deus seja realmente presença na nossa vida. E aí, na presença de Deus, acontecem as coisas mais bonitas, maravilhosas, na vida da gente e na vida das comunidades.
Deus não é um remédio que se compra. Deus não é uma graça que se paga, não é? Mas Deus é amor, é Pai, é puro dom, é Espírito que se dá, o Espírito Santo, dom de Deus. Então Jesus nos ensina neste Evangelho, não é? Este caminho, não é? Que é de oração, de confiança, de entrega nas mãos dele, para que a gente experimenta que é filho e filha muito amado, que a gente não é órfão, que a gente não é pessoa largada por aí, mas que a gente é amada, e portanto Ele se dá, Ele se doa, Ele é a nossa força, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa alegria. Mas nós temos um caminho privilegiado para pedir ao Pai. Na oração que a gente faz na missa, a gente sempre, termina dizendo: eu te peço, ó Pai, por Jesus Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Sempre pedimos por Jesus. Mas Jesus nos indicou no Evangelho um outro caminho bonito, que é a mãe dele. Quando também as pessoas estiveram em dificuldade, lá nas bodas de Caná, quem é que intercedeu para que eles tivessem a festa da alegria e do amor, expressada através do vinho da alegria? Não foi a mãe de Jesus. Ela viu as necessidades, como uma boa mãe de família. A mãe é aquela que tem um olhar especial. E ela foi a Jesus, e Jesus deu uma resposta: não chegou ainda a minha hora. Mas ela passou por cima, e disse aos servos: olha, vão até Jesus e façam tudo o que ele mandar, tudo aquilo que ele disser. E eles foram lá, e Jesus, imagina se Jesus não atende a mãe dele, Então Jesus atende a mãe dele. Nós temos um caminho para chegar até Jesus, e com Jesus no coração do Pai, que é a nossa mãe, a mãe de Jesus. Quando nós realmente queremos experimentar a presença de Deus, a providência de Deus e graças especiais para a nossa vida, digamos a Maria Mãe: vai até o teu filho Jesus, Maria, peça ao teu filho Jesus, vai na nossa frente, para que ele, atendendo você, atenda também a nós. E esta comunidade, que é dedicada à Nossa Senhora Aparecida, que é a mãe de Jesus, eu acho que tem também um título a mais, para ser atendida, que é a mãe, que é Maria. E pedindo a Jesus, alcança dele aquilo que talvez nós, pela nossa pouca fé ou pela nossa fraqueza, não conseguimos atender. Recorramos, portanto, a Jesus através de Maria. O que é que nós sempre dizemos? Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos. E ela, sem dúvida, apresentará para ele, e dará a nós aquilo que Jesus prometeu, sobretudo o Espírito Santo, mas também todas as graças, que são necessárias para a nossa salvação e para termos uma vida digna de filhos e filhas amados imensamente pelo próprio Deus. Que assim seja. Amém.